Boa noite, galera. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o que é função, tá? E alguns exemplos aí, coisa rápida, mas que é importante saber. Então, primeiramente, função é uma relação esta que possui algumas restrições, que é cada elemento do domínio tem que estar associado a uma e somente uma imagem. Lembrando que imagem, quando a gente fala dessa forma, é o elemento do contradomínio do conjunto de chegada que está associado ao elemento, a algum elemento do domínio. Então, dessa forma, vamos mostrar com exemplos aqui em diagramas para facilitar. Notem que essa primeira relação aí R1 de A em B, lembrando que A é o conjunto, é o domínio, B é o contradomínio, nesse nosso diagrama aqui. Nota que ele contradiz a definição de função, porque eu tenho um elemento do domínio, o número 4, associado a dois elementos do contradomínio, D e E. Então isso contradiz a definição de função, então R1 não é função. Olhando para o R2, R2 contradiz a definição, pois existe um elemento ali no domínio, que é o número 5, que não está associado a nenhum elemento do contradomínio. Então vê que o 5, notemos, que o 5 não está associado a nenhum elemento do meu contradomínio B. Então, a grosso modo, não pode sobrar elemento do domínio. Todos os elementos têm que estar associados a alguém do contradomínio. E aí, a relação 3, o R3, é uma função. Nesse caso, nós não temos uma contradição. Note que todos os elementos do domínio estão associados a uma e somente uma imagem. Tá? O D, o elemento D ali no meu contradomínio, ele está sobrando, ele está associado a ninguém, mas não há problema nisso. Tá? A minha restrição para ser função é no domínio da relação. Posso ter mais de um elemento do domínio com imagens iguais, não tem problema. Então aí o 4 e 5 tem a mesma imagem, o E. Não tem problema, tá? Isso não contradiz a definição. Ok? Agora vamos para a definição de zero de uma função. O zero de uma função é o elemento do domínio que está associado pela função ao zero no contradomínio. Isso quando a gente pensa, em conjuntos numéricos. Tá? Graficamente, o que significa isso? Graficamente, é o ponto de interseção do gráfico da função, que nós vamos ver mais para frente, com o eixo OX. Tá? Então, vai ser, no plano cartesiano, vai ser um elemento sobre o eixo X, o zero da função. Aí nós temos os exemplos. Aí nós temos o exemplo 2.1. Determine os zeros de cada função, caso exista. Tá? Este exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui agora a resolução. Esse exemplo é mais para a gente trabalhar a parte algébrica da função. Sair dessa parte de diagrama e trabalhar mais a parte algébrica, a lei de formação e o significado aí. Tá? Então, vou tirar aqui o computador. Vou rascunhar agora aqui. Só pegar uma. Rascunhando aqui os exemplos. Então, ver se vocês conseguem notar aí certinho. Ó, exemplo 2.1, capítulo 2 lá sobre funções. Primeira função é essa aqui. F de x igual a 2x mais 8.
Então, o que significa ser zero de uma função? O próprio nome já fala, é o elemento do domínio, meu x aqui no caso, que vai zerar a função. Então, quando eu substituir o zero na função, quando eu substituir este elemento que eu ainda não conheço na função, tem que dar zero o resultado, a imagem dele é zero. Então, como é que a gente faz isso? Pega a lei de formação, f de x iguala a zero. Neste caso aqui, essa primeira função aqui, quando a gente faz isso, a gente vai cair na equação do primeiro grau, né? Aí, eu tenho 2x mais 8 igual a zero. O mais 8, eu quero deixar só a parcela que tem 2x aqui. O 8 está somando essa parcela. O inverso de soma é subtrair, então, do outro lado fica 0 menos 8, que é menos 8. O 2 está multiplicando o x, o inverso de multiplicar é dividir. Então, o 2 passa a dividir no menos 8. E menos 8 dividido por 2, menos 4, feito esse primeiro exemplo. O segundo exemplo, eu coloquei uma função exponencial. A gente vai estudar ela mais aprofundado no decorrer do curso, mas eu já coloquei para a gente ver alguma propriedade aí, tá? Então, eu tenho Vt é igual a 2 elevado a t. De novo, eu vou igualar a minha função v de t, que é igual a 2 elevado a t, a zero. Só que essa solução é vazia, né? Não existe t tal que 2 elevado a t seja zero. A única forma de uma potência ser zero é se a base for zero. A base aí é 2. E se a base for zero, eu não posso ter 0 elevado a zero. Tá? Dá uma indeterminação. Então, para esse caso, não teria solução. Tá? Então, aqui a solução é vazia, conjunto vazio. A gente costuma escrever ou com a chave vazia do lado de dentro. Tá? Vamos para o terceiro exemplo agora. S de t igual a t ao quadrado menos 3t mais 2. T ao quadrado menos... Aí de novo, né? Igualar a zero. Aqui na letra B, voltando lá, eu tinha uma equação exponencial. Na letra C agora, eu tenho uma equação do segundo grau, tá? Quando eu igualo a zero esta minha expressão aqui, eu vou acabar caindo numa equação do segundo grau. Aí quem quiser, quem gostar de indicar aqui os elementos, ótimo, pode ficar à vontade. Aqui, como é que eu resolvo uma equação do segundo grau? Pela fórmula de Bhaskara. Então, lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, eu apliquei aqui, ó, b, que é menos 3 ao quadrado, né? Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2. Resolvendo essa expressão numérica, eu vou chegar no menos 1. Então, o delta é menos 1. Então, agora eu vou procurar os t's que me satisfazem essa equação, se for mais de 1, né? Poderia até ser nenhum. Então, aqui eu tenho menos. Aí, o que eu vou substituir na segunda parte lá da forma de Bhaskara, que é o quê? Menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Eu vou colocar aqui para relembrar, essa segunda parte é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. No caso aqui do meu exercício, eu estou chamando de t. Né? Lembrando isso aqui, tá? Aqui o delta, lembrando, é b ao quadrado menos 4ac, para quem esqueceu. Então, substituindo, tem que tomar cuidado aqui, só que menos com menos é mais, né? O simétrico do simétrico é o próprio número. Então, aqui menos com menos vai dar mais 3. Aqui mais ou menos raiz de 1, que é 1. E 2 vezes 1, 2. Aí, considerando o mais aqui primeiro, que aqui é mais ou menos, eu tenho que fazer 3 mais ou menos 1. Então, considerando mais primeiro, 3 mais 1, 4. 4 dividido por 2, chego no 2. Aí eu vou achar
a outra raiz. 3. Agora, como eu considerei o mais na primeira, agora eu vou considerar o menos na segunda. 3 menos 1, 2. Né? 2 dividido por 2, 1. Está resolvido aí. Os zeros dessa função são 1 e 2 na ordem crescente aí. Vou mostrar aqui que eu escrevi e não apareceu. Então, de novo, na segunda raiz eu considero menos aqui agora. 3 menos 1, 2 dividido por 2. 2 dividido por 2, t igual a 1. Resolve aí a nossa equação do segundo grau, determinando as duas raízes, que nesse caso existiam duas. Lembrando que se o delta é maior que zero, vai existir duas raízes. Se o delta é igual a zero, apenas uma raiz. E se o delta é menor que zero, a equação não possui raízes reais. O último exercício, o último exemplo aqui é a letra D. A gente volta. Vamos voltar aqui numa função parecida com a da letra A. Tem o mesmo tipo, né? Depois nós vamos dar o nome para esse tipo de função. Quando eu igualo a minha g de x a zero, eu fico com 2x mais 5 igual a zero. Aí aqui eu volto numa equação do primeiro grau. Então, como é que a gente resolve a equação do primeiro grau? Aplicando as operações inversas, né? Aquela coisinha de passa para o outro lado, trocando sinal. Tomar cuidado com isso. Então, vamos lá. 2x mais 5. Primeiro eu tenho que isolar a parcela que tem x. Então, 5 está somando essa parcela, passa, subtraindo para o outro lado, vai ficar 0 menos 5, menos 5. Aqui agora o 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, a minha resposta seria essa aqui. X igual a menos 5 sobre 2. Seria se o meu domínio fosse o conjunto dos números reais. Mas nota que aqui tem uma sutileza. A minha função aqui está definida os naturais nos naturais. Menos 5 sobre 2 é menos 2,5. Então, esse x menos 2,5 ele não pertence ao meu domínio. Então, na verdade, essa minha função g aqui não possui zeros. A solução das raízes, né, dos zeros dessa função é vazia. Vamos voltar lá no exemplo A, que da mesma forma que aqui tinha essa análise para fazer, eu acabei esquecendo de fazer essa análise lá na letra A. E o que é importante? A gente tem sempre que olhar o domínio da função, tá? Então, olha só, aqui eu cheguei que o meu x, que é a solução dessa equação, é menos 4. Porém, o domínio da minha função é o conjunto dos números naturais. Então, menos 4 aqui para a gente também, ele não serve como zero dessa minha função definida de n em n. Então, a solução aqui também seria vazio, assim como na letra D e na letra B. Tá? O menos 4, ele é raiz dessa equação aqui. Porém, ele não é o zero dessa função, porque no meu domínio, o menos 4 não pertence ao meu domínio da função, que são todos os números naturais. Tá? Então, só tomar cuidado, porque da mesma forma eu fiz esse exemplo, esqueci de olhar o domínio. Às vezes a gente já vai no automático, igual a zero, e resolve a equação. Só que aí, fazendo a letra D, eu lembrei agora de voltar e fazer essa análise. Então, tome cuidado, porque é um erro sutil, mas que faz diferença aqui para a função. Normalmente, os erros estão na sutileza. Por outro lado, a maioria das funções que nós pegarmos vai estar definida de R em R. Né? A grande maioria das funções que a gente trabalha, ela é definida de R em R. Mas esse tipo de exemplo de exercício é para a gente estar prestando atenção no domínio. Ok? Então, até mais. Tchauzinho.